Assiste nesta manhã, bem-vindo, você que está na reprise, também você é muito bem-vindo para estudarmos juntos mais um capítulo de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Você que nos ouve aqui pelo nosso aplicativo, muito bem-vindo, você também que está pelo pensenisso.webradiosite.com, nosso site da nossa web rádio, e já vamos cumprimentando aqui aqueles que estão conosco nesta manhã. Cumprimento quem está juntamente aqui em nossa rádio, tem ouvintes aqui em Canguçu e também em Lagos, na Nigéria. Deus abençoe grandemente aqueles que estão por lá. Lá no outro lado do planeta, temos pessoas nos ouvindo, porque a internet nos dá este grande privilégio e mais pessoas. Estar junto em qualquer parte do planeta. Muito bem-vindo a você. Nara já está também conosco, Deus abençoe. Vanderleia Matias, bom dia, Vanderleia, Deus abençoe também. Vamos juntos trazendo para você mais um conteúdo bem bacana no dia de hoje, então já vai pegando a sua Bíblia aí, o capítulo 3 hoje de Romanos. Pegue a sua Bíblia, abra a mesma e vamos estudar mais um pouco este conteúdo hoje falando sobre todos somos culpados. Esse é um dos temas que já vínhamos trabalhando em nosso programa aqui, já no 3 anteriores a este, nós falamos sobre este assunto e você fica comigo aí, vai ser muito importante você mais uma vez aprender um pouco mais esta carta, que também você serva, que se prepara para o Congresso das Servas, do Distrito de Servas Dorcas Sul 2, fica aí comigo, não vai embora, você não vai se arrepender, por quê? É importante você se prepare também para o teste de eficiência bíblica do nosso congresso. Nossa querida Wanda e a dona Wanda, Deus abençoe. Martim também, Deus abençoe. Nós estamos então, lembrando mais uma vez, o nosso café teológico, ele tem oferecimento do Café KG. Eu estou aqui com o meu já preparado. Você já tomou café nesta manhã? Ainda não? Vamos lá tomar um cafezinho? Porque café é vida, café faz bem para a mente, café faz bem para o coração, café revigora as forças e você tem que conhecer essa maravilha. Eu tenho aqui em minhas mãos o café KG, este aqui está agora também, temos a oportunidade de você adquirir o café em grãos para você se tiver a maquininha para moer em casa. Conheça, adquira lá no site pensionisteológica.com/loja ou diretamente no WhatsApp. Chama o WhatsApp da Pensinisto que vamos lhe auxiliar, que é o WhatsApp 53999-014822. Natália Martim Gomes, bom dia, pastor, bom dia. Raquel e o Ivo estão conosco, bom dia, assistindo, Deus abençoe também vocês. Vamos pegando aí a Bíblia, pegando a sua Bíblia, no capítulo 3 de Romanos, enquanto você se prepara, eu vou falando aqui mais um pouco de nossa querida revista Pense Nisso. Olha só a revista mais uma vez, revista com esse tema de capa extremamente importante, a dimensão sacrificial da Santa Ceia. Olha que bacana, você que mais uma vez está recebendo a sua, você que já é assinante poderá ler. Você que não é assinante ainda, não perca tempo, assine a mesma, receba esta revista maravilhosa em sua residência, 6 anos encantando o povo. Você sabe, quando você assina um conteúdo bem bacana, nós temos a oportunidade de também ter o seguinte, de fazer missão com a sua assinatura em tantos lugares que estamos chegando. Não somente nas redes sociais, Facebook, Instagram, e através do próprio site da Pense Nisso, mas também a capelania aqui do nosso município, capelania prisional, hospitalar. Aqui é importante ainda a circuncisão, vai ter valor diante daquilo que o povo judeu ainda, eles tinham a intenção de fazer e ao mesmo tempo eles achavam que era tão importante que fizesse a circuncisão sobre as pessoas, mesmo elas já sendo cristãs. Ele diz, tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Este é o privilégio. Olha que interessante, né? Paulo era um judeu nato, ele sabia o que estava falando. A mensagem foi dada aos judeus, o povo judeu. Jesus era um judeu, um israelita, que acontece que ele recebeu
esta missão. Paulo, estou dizendo. Jesus é o Deus encarnado, Deus que veio para resolver nosso problema. E essa mensagem, primeiramente, estava nas mãos dos judeus. Então, tem vantagem ser judeu? Sim, para propagar esta mensagem. Agora, e a primeira vantagem é que Deus entregou esta mensagem aos cuidados dos judeus. Mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? E ele começa a fazer algumas perguntas. Vamos adiante. De modo nenhum, ele diz, que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Por que ele faz um contraponto entre se os judeus, eles talvez poderiam ser infiéis, com o que eles seriam infiéis? Infidelidade do povo em anunciar a mensagem que primeiramente foi dada a eles. Agora, por que Deus ele seria infiel com a sua bondade e misericórdia? Nós sabemos que Deus é alguém que não muda e não varia de posição. Mesmo o povo judeu não sendo fiel ao anúncio do Evangelho, a qual eles foram chamados e foram os primeiros a receber, a fidelidade de Deus permanece para com eles também. Qual fidelidade é essa? Que Jesus morreu para todos, mesmo que as pessoas não o aceitem, e talvez como os judeus naquele momento não aceitavam Jesus como sendo o Messias enviado, Jesus também veio para com eles. Então, o que ele vai dizer ali? Se alguns não foram fiéis, será que por isso que Deus vai ser infiel? Muito pelo contrário, Deus continua sendo fiel também para com eles, assim como é para conosco, os gentios. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. O Paulo faz de novo um contraponto entre a infidelidade humana, de uma forma geral, com a fidelidade de Deus. Mesmo que nós sejamos o que sejamos, mesmo que os judeus não cumpriram com a sua missão de propagar a mensagem de Jesus no primeiro momento, acontece que Deus continua sendo fiel e misericordioso para com todos. E ele, como diz lá uma citação que Paulo traz, essa citação do versículo 4, está lá no Salmo 51:4, de acordo com a Septuaginta. Esta citação vai falar que fica provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. Deus, ele não muda de posição, mesmo que o ser humano se torne pecador. Veja que é importante a gente sempre lembrar, quando Deus usa de misericórdia para conosco, a sua misericórdia é tanta que, mesmo que nós venhamos a fazer muitas coisas contrárias à vontade de Deus, é importante lembrar que Deus continua com o seu amor. O amor de Deus, ele não varia. Ele é mais amoroso para com os cristãos, ou vice-versa, enfim. Não. Deus, ele continua sendo amoroso de uma forma igualitária para quem crê nele e quem não crê. A misericórdia de Deus, ela é perene. Isso é importante a gente ressaltar, porque muitas vezes as pessoas acham assim, porque eu fiz tal pecado, eu deixei de ser abençoado ou amado por Deus. O amor de Deus, ele continua independente da fidelidade ou infidelidade do ser humano. Mas e se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Uma pergunta de Paulo. Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como pessoas costumam falar, é claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Deus segue sendo justo. A ênfase é esta. Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Contraponto entre pecado e santidade. Contraponto de Paulo entre a fidelidade, que antes falamos de Deus, com a infidelidade humana. Entre o pecado e a santidade de Deus. Deus continua sendo o mesmo,
até mesmo quando ele julga as pessoas. Ele julga de acordo com os méritos de Cristo e não de acordo com os méritos nossos, porque se fosse de acordo com os nossos méritos, não teria escape para ninguém. Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado dizendo que eu afirmo isso, porém eles estão condenados como merecem, afirma Paulo. Então, o que Paulo está falando aqui em outras palavras? Está falando assim, olha, por mais que o ser humano ele siga fazendo o mal, o pecado, a misericórdia de Deus, ela segue. E nós só sabemos o que é misericórdia se nós conhecemos a desgraça do pecado. Aquela velha história. Nós só saberemos quão ruim é ter sede no momento em que nós passarmos muito tempo com escassez de água. E aí sim a gente vai saber o que é sede. Por isso, é importante lembrar, você só sabe se é pecador se você estiver lá no fundo do poço. No pecado mesmo. Então, por isso que Paulo também vai mencionar em outra passagem, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E talvez alguns pensem, mas então está aberta a porteira para fazer o que queres, para a gente conhecer mesmo a misericórdia de Deus. Não é isso que o texto vai enfatizar. O foco está, você tem que conhecer a sua desgraça. Mas não está dizendo, por conhecer a sua desgraça, não está abrindo uma porta para você continuar no pecado. Mas você tem que saber aquilo que você é, pois só saberemos a valiosidade da graça de Deus se conhecemos quão mau é o ser humano. E aí tem um título aqui, a NTLH vai trazer um título dizendo assim, todos somos culpados. Estamos no Café Teológico do dia de hoje, se você chegou agora, estamos em Romanos capítulos 3, versículo 9 agora. Abra sua Bíblia, esteja conosco. Então, será que nós, judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? Por que eles estão em melhor? Porque, primeiro, eles conheciam a lei de Deus e agora conheciam a graça de Deus através de Paulo. E seriam os portadores desta mensagem. De modo nenhum, diz Paulo, já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Todo mundo é igual. Não tem vantagem para ninguém. Como diz as Escrituras Sagradas. E aí, de novo, Paulo vai citar lá desde o versículo 10, a passagem que está lá no Salmo 14, 1 e 3, e também temos lá no Salmo 53, 1 e 3. Ainda mais nós temos no Salmo 5, 9, no Salmo 10, 7, Isaías 59, 7 e 8, e também ainda temos no Salmo 36, 1. O que ele está dizendo lá? Olha que interessante que você saiba desta verdade. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Então não adianta você se orgulhar. Não há uma só pessoa. Não há ninguém que tem juízo. Ou seja, todo mundo tem juízo. Não adianta você se achar melhorzinho, não. Não há ninguém que adore a Deus. Ah, mas eu vivo na igreja, leio a Bíblia e faço as coisas. Isso é ação do Espírito Santo. Isso já é outra coisa. Não há ninguém, por sua própria vontade e força, que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. A nossa inclinação é para o mal. O desvio já vem de berço, já vem lá do útero materno. Todos se perderam. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Olha o enfoque. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça.
não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Olha que lei dura, né? Quando a gente ouve isso, assim, a gente pensa assim, isso tudo sou eu? Sim, isso é eu, isso é você, isso é, podemos dizer assim, um exame, um autoexame que Paulo faz da raça humana. Seja ele judeu ou não, seja ele rico ou pobre, seja ele negro ou branco, seja ele criança, jovem, adulto ou idoso, esse aí é o teu autoexame. E é importante que nós sempre lembremos-nos disso. Todos são culpados. Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para que os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar, a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Então, para de olhar para a lei achando, mas eu fiz isso, cumpri mais isso. Porque o julgamento de Deus é esse, que vocês tiveram ali desde o versículo 10 ao versículo 18. Todos são corruptos, todos pecaram, não há ninguém que adore a Deus. Então é importante você também saber e ter essa ciência. Versículo 20, Romanos 3, 20. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Para que foi dada a lei, então? Para mostrar que nós somos pecadores. Olha que coisa séria. Só sabemos que somos pecadores porque a lei diz, não faça isso, não faça aquilo, enfim. Então, eu sei o que sou, porque a lei pede eu fazer uma coisa e eu não faço. Assim é você. Mas eu tentei fazer alguma coisa, mas não é por isso que você vai para o céu. Eu tentei cumprir, que bom que você cumpriu, mas isso é resultado de uma vida santificada que Cristo já te levou a fazer. Porque ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadores. Então, é ali que começa a conversão do ser humano. E aí nós temos, a partir do versículo 21, salvação por meio da fé. Versículo 21 diz assim, mas agora Deus já mostrou que é por meio pelo qual ele aceita as pessoas, não tem nada a ver com a lei. E aí agora começa a surtir o evangelho. E que é isso? Deus resolveu salvar o ser humano fazendo alguma coisa. Que coisa é essa? É a obra concretizada de Jesus na cruz. Então ele mostrou que não é por meio da lei. A lei de Moisés e dos profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creram, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Então, como é que vão para o céu? Crendo em Jesus. Não é à toa que no último final de semana, se você até mesmo foi ao culto numa igreja luterana, você ouviu uma das leituras do Evangelho, onde Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então se junta com aquilo que aqui Paulo está dizendo para uma igreja que se achava que eram merecedores da graça de Deus por cumprir A mais B, por serem portadores da lei de Deus, ou terem algum mérito, ou até mesmo por passarem pela circuncisão. Tem vantagem disso, Paulo? Não tem vantagem. A vantagem que tinham era que eles teriam que ser os primeiros a pregar esta mensagem que Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus que os salva. E aí o versículo 23 diz assim, todos os pecados estão afastados da presença gloriosa de Deus. Esse versículo a gente muitas vezes tem memorizado, porque o versículo 23 e 24 são dois versículos que temos que sim ter memorizado mesmo.
e tê-los muito claro em nossa mente, para que ali está um resumo do que é lei e evangelho. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, lei. Mas pela graça de Deus, sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus que os salvam. O evangelho está ali. Essas duas mensagens nós precisamos sempre ouvir. Você que vai ao culto ou algum estudo, lembre-se, isso tem que permear no estudo, no sermão. Se não tiver lei e evangelho, eu poderia dizer, não é mensagem cristã. Por que não é mensagem cristã? Porque se for uma mensagem que vai massagear o teu ego, lembre-se, é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem psicológica, é uma mensagem de algum coach. Cuidado, observe se o teu pastor está pregando isso, lei e evangelho. Porque se não houver essas duas mensagens, você não vai dar valor à graça de Deus. Você vai querer simplesmente algo que diga assim, que bom, você está fazendo certinho. Se a mensagem só tiver lei, você vai talvez entrar em desespero se você não estiver cumprindo com aquela lei. Agora, se você estiver vivendo aparentemente naquela lei, você vai se orgulhar e você vai se tornar tão pecador e sendo tão pecador quanto és. Então tem que sempre haver essa dosagem. Por isso, nós aprendemos como teólogos. Você tem que chegar em casa sabendo que você é um baita pecador, que não merece nada, mas que Deus te ama e quer te salvar, que você vai para o céu simplesmente porque Deus pagou um alto preço na cruz do Calvário em Cristo Jesus. E é por isso que Ele te aceita. Então, essas duas mensagens, elas têm que ser bem dosadas. Por isso que alguns vão dizer assim, o pastor tem a obrigação ou a responsabilidade maior do que o médico, tem que dosar isso certo, lei e evangelho na vida dos seus fiéis, para que eles saibam disso. Porque se dosar demais lei, pode matar a pessoa, ou pode torná-las simplesmente orgulhosas, e orgulhosas a ponto de se acharem melhores do que outras, e até mesmo se tornarem tão orgulhosas dentro da igreja que o único lugar que elas vão talvez chegar nesta existência é na igreja. Elas não vão para o céu porque se acham boazinhas, santinhas, porque elas acharam que era simplesmente por sua própria capacidade, por sua própria força. A igreja precisa lembrar mais uma vez, nós somos o que somos, mas nós precisamos do Salvador. Então, se a igreja for um lugar onde nós ouvimos regras e mais regras de como se vive ou deixa de viver, se tornou uma sociedade, um clube ou qualquer outra coisa, porque não ouviu a graça de Deus, que é Jesus Cristo. E eu preciso ainda dizer mais, por isso que nós temos a missão de dosar isso na vida do crente, de você aplicar as doses certas de lei e evangelho. Se eu aplicar evangelho demais, poderá acontecer também que a igreja caia uma libertinagem e não valorize a graça de Deus, que é a obra de Jesus na cruz, e não deixe que este evangelho se transforme, levando sempre a uma adoração por fé. Então essa dosagem precisa haver para a igreja, num culto, num sermão, num estudo, e ao mesmo tempo precisa haver lá no leito de morte. O pecador tem que ouvir isso também no leito de morte. Aquilo que ele é, aquilo que ele vai herdar caso ele venha a crer em Cristo Jesus. Vamos lá então, versículos 25 e 26. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de que as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar, por isso, que ele é justo,
No passado ele foi paciente, não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Por que Deus é justo? Porque Deus cumpre a lei que ele prescreveu e predeterminou, desde todo sempre, e também a Adão e Eva, quando ele diz assim, no dia em que dela comeres, certamente morrerás, ali está uma lei, onde Deus estava convidando Adão e Eva a não comer do fruto proibido, porque senão eles iriam morrer. Então, comeram, desgraçaram o mundo, a existência humana. Acontece então que eles fazem o seguinte: Deus pensou assim, eu tenho que cumprir com a minha lei. A lei ela é sempre perfeita e justa. Como é que eu vou cumprir com a minha lei? Alguém tem que morrer. Se o salário do pecado é a morte, se no dia que comeres certamente morrerás, alguém tem que morrer. Deus, ele pegou toda a desgraça humana, o pecado humano, e lançou sobre Jesus. E Jesus precisou sofrer os horrores eternos que nós merecíamos de uma vez por todas, lá na cruz do Calvário. Então Deus mostra que ele é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Jesus venceu o pecado, o mundo e a própria morte. E, consequentemente, o diabo. E isso nos faz com que, quando Jesus vence, ele se torna vencedor por nós. Por isso, se agarrar em Jesus é o único caminho para vencer este mundo, o pecado, a desgraça que há. Versículo 27, será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? Não temos, diz Paulo, não, de modo nenhum. Por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. Somente é porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um Deus de todos. Deus é um só e aceitará os judeus na base de sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Então veja bem, é por meio da fé. Assim foi Abraão salvo, assim foi Davi salvo, assim somos nós salvos pela fé. O povo do Antigo Testamento, eles criam na promessa de que viria um Salvador. Nós cremos na promessa que já veio. Jesus já realizou a obra. Então, o último versículo do capítulo 3 diz assim, será que isso quer dizer que por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Por que a lei tem valor? A lei tem valor para mostrar aquilo que somos. Por mais que você dê o seu melhor, faça as coisas dentro da vontade de Deus, ainda você não será aceito por Deus por causa disso. Porque esse não é o caminho. A lei de Deus ela foi dada para aqueles que creem em Jesus e a partir desta fé a fé seja motriz para viver a vontade de Deus, não mais para ir para o céu. Esse caminho é Jesus. Ele já conquistou o céu por nós, porque cumpriu perfeitamente a lei de Deus. O único que fez foi Jesus. Então, por que a lei tem muito valor? Porque ela mostra quem sou eu, quem é você, quão pecadores nós somos. E por isso que nós precisamos de um Salvador. Sem Jesus, não tem salvação. Então é isso que tínhamos para o capítulo 3, no dia de hoje. Como eu disse antes, é um conteúdo bastante extenso, pesado, mas vamos adiante. Pesado porque tem aplicação de lei. A lei ela precisa predominar neste momento para que você entenda, por outro lado, que o Evangelho é doce, mais doce do que o mel, porque nos mostra
aquilo que Deus foi capaz de fazer para salvar a mim e a você. Então, muito bem, assim nós tivemos aqui mais uma vez o capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Você que sempre está comigo, muito obrigado por sua audiência. Eu quero lembrar a você, se você ficou com alguma dúvida, não entendeu, deixa nos comentários, também é importante. Você que me ouve, seja agora aqui em nossa web rádio, temos aí pessoas ouvindo em todas as partes do mundo. Como eu disse antes, tem gente lá na Nigéria nos ouvindo, aqui em Canguçu. Graça e paz aos nossos ouvintes. Muito bom sempre ter. E lembrando mais uma vez, você também que está na reprise, não se esqueça, o conteúdo sempre está por lá, no YouTube e Instagram posteriormente. Abraço, Eli Silva Duarte, bom dia. Ileia Soares Matia, Ileia Soares Matos, bom dia. Também Daliane Matos, Deus abençoe, bom dia. E tantos outros deixaram seu comentário. Terminando a live, eu deixo um bom dia para vocês também lá nos nossos comentários. Ficamos por aqui, lembrando mais uma vez, siga estudando a palavra de Deus, palavra esta que sempre faz você crescer no conhecimento, conhecer mais quem é você, obviamente, e quem é Deus, e a sua graça maravilhosa. Fica aqui com a capa da revista Pense Nisso, mais uma vez à disposição para você, a dimensão sacrificial da Santa Ceia. Baita tema para você, além dos outros estudos, Salmo 118, também de depressão sobre a antiguidade e na contemporaneidade. Adquira, conheça, você que ainda não é assinante, não perca tempo, assine, você vai se apaixonar por esta revista, que está já há 6 anos encantando o povo de Deus a nível de Brasil. Fica aí para você mais um incentivo assim. Encerro o programa aqui, desejando a você as mais ricas bênçãos de Deus. Logo mais, vem aí nossa rádio para você. Temos o programa Culto Doméstico com o pastor Elton Zarnot, que está de volta também nas atividades de sua paróquia. E também, hoje à tarde, tem um programa Imaluster com Arno Stur em língua pomerana. Você que entende, aproveite e ouça, vale muito a pena. Amanhã nós temos de novo mais um pouco da nossa programação. Tem Hora Luterana às 10h03 da manhã, tem também o Pense Pomerano às 9h e à noite tem o Arthur Jazul trazendo para você, mais uma vez, o programa O Assunto É. Lembrando você que está nos assistindo, especialmente as servas que se preparam para o congresso, o Arthur Jazul será o palestrante do nosso congresso lá em novembro. Congresso de Servas do Distrito de Servas Dorca Sul 2. Fique ligado e fique conosco, já orando desde já para o nosso palestrante. Deus abençoe a todos vocês. Fico por aqui, são 9h39. Graça e paz a todos vocês. Um feliz sábado e abençoado final de semana.